ele é normalmente administrado pelas prefeituras das cidades. Existem alguns SAMUs regionais, alguns SAMUs estaduais, mas a maioria é municipal. O SAMU, que é também já mais ou menos desde a época lá dessa portaria aí que ele existe, lá de 2002, os corpos de bombeiros aí estaduais, municipais no Brasil também fazem pré-hospitalar. A gente tem concessionárias de rodovias que prestam atendimento pré-hospitalar. A gente tem serviços privados que também prestam atendimento pré-hospitalar. Independente de quem está fazendo ou do financiamento do serviço, de onde que vem o dinheiro, normalmente o serviço é muito parecido, tá? De uma entidade para outra. E eu vou falar das peculiaridades que são comuns a qualquer serviço de APH. A gente pode dividir os atendimentos, de APH em primário e secundário. O que é o atendimento primário? O primário é muito semelhante ao que está na definição do serviço pela portaria. O primário é aquele que a equipe vai até onde está o paciente com um problema de saúde, seja na casa dele, seja no meio da rua, qualquer lugar que ele estiver. Esse é o primário, atende e transporta para um serviço de saúde de referência. O atendimento secundário, ele é uma transferência entre serviços de saúde. Então, no secundário, o paciente já recebeu algum tipo de cuidado de alguma equipe de saúde e ele precisa ser transportado para um outro serviço, seja ele um serviço de maior complexidade, com mais recursos, ou até por outros motivos, por superlotação, né? A gente viu muito isso na pandemia, por exemplo, né? Transferências interhospitalares por problema de vaga, às vezes não é obrigatoriamente por problema de falta de recurso técnico, tá? Então, esse é um jeito de você dividir o atendimento pré-hospitalar. Outra categoria aqui são os níveis de cuidado, né? Suporte básico, suporte avançado, suporte intermediário, resgate, primeiros socorros. O que é o suporte básico? São atendimentos em que não são feitos procedimentos invasivos. Normalmente, quem presta esse tipo de suporte são profissionais de nível técnico, por exemplo, os bombeiros, ou SAMUs básicos que tem lá nas suas equipes um técnico de enfermagem, por exemplo, o condutor socorrista, que também tem um treinamento em emergências e primeiros socorros. E, basicamente, são coisas simples e não invasivas, por exemplo, ofertar oxigênio, liberação manual de vias aéreas, utilização de desfibrilador externo automático, imobilização de fraturas, esse tipo de coisa. Já o suporte avançado, ele aqui pela legislação brasileira, né, eu preciso ter um médico e um enfermeiro na equipe. E aí vai ser aquele suporte no qual eu consigo, ou eu posso, né, oferecer procedimentos invasivos e de maior complexidade, e muitos deles que são exclusivos de médico aqui pela legislação do Brasil, por exemplo, intubação orotraqueal, né, que é uma coisa que só o médico pode fazer aqui. Utilização de drogas, desfibrilação cardíaca, coisas que precisa ter um médico presente. Então, aqui alguns exemplos práticos aí de intubação na cena, acesso venoso com administração de medicamentos. Eu tenho aqui também o suporte intermediário, que foi regulamentado recentemente, tá? A pandemia também deu uma acelerada nisso. O que é o suporte intermediário? São enfermeiros, e aí eu posso ter uma equipe composta por 2 enfermeiros, ou um enfermeiro e um técnico, por exemplo, mas eu tenho um enfermeiro e eu não tenho um médico presencialmente. Eu tenho um médico que está à distância, via telemedicina ou algum outro tipo de comunicação que eu possa ter em tempo real para eu checar casos, confirmar condutas, esse tipo de coisa. Tá? Então, já existem vários serviços no Brasil que dispõem de suporte intermediário de vida. Tá? Eu tenho o enfermeiro na rua e o médico à distância.
E resgate, muitas vezes a gente vê esse termo resgate sendo usado como sinônimo de APH. Na verdade, não é exatamente o sinônimo. O resgate ele é um APH, um atendimento pré-hospitalar, no qual eu preciso utilizar uma técnica de salvamento. O que é isso? São técnicas específicas para situações específicas com riscos específicos. Por exemplo, salvamento em altura, incêndios, vítimas presas em ferragem, espaços confinados, produtos perigosos, esse tipo de coisa. Tá? A grande diferença é, eu preciso, para fazer um resgate, ter, primeiro, treinamento específico para aquilo, segundo, equipamento de proteção individual e equipamentos técnicos específicos para aquilo. Né? Então, por exemplo, dando um exemplo aí de... Aqui para vocês ilustrar aqui para a gente ilustrar para vocês os resgates, né? Uma vítima presa em ferragem, eu preciso ter. Vocês estão vendo? Está todo mundo de capa e capacete porque pode ter uma parte da ferragem que corta. É muito fácil de se machucar nesse tipo de ambiente, né? Então está todo mundo ali com uma capa que protege contra abrasão, que protege contra incêndio caso pegue fogo. Tá todo mundo de capacete para não bater a cabeça ali e se machucar. A vítima está sendo retirada num equipamento específico que imobiliza todo o tronco dela enquanto ela está sentada dentro da cabine. Tá? Ali à direita embaixo vocês veem uma carreta que tombou e o paciente está lá em cima, né, o motorista do caminhão. Como é que eu vou subir ali para tirar aquele cara de lá? Né? Então, eu tenho que ter um equipamento, uma técnica e um treinamento específico para fazer isso. Eu tenho ali, do lado dessa carreta, tá a rede de alta tensão. Ali, vocês estão vendo no poste lá, a rede de alta tensão, 13.000 volts. Se a carreta encosta ali, todo mundo leva choque. Né? Então, precisa ter... né, precisa ser uma equipe especializada para fazer isso. E aqui na foto de cima, é a gente lá no nosso serviço do Grau, fazendo um treinamento na escola de bombeiros para se ambientar a um atendimento envolvendo salvamento em altura. Então, eu tenho lá uma infraestrutura que a gente deixa um manequim lá em cima, aí o médico e o enfermeiro vão lá, andam naquela plataforma e fazem uma avaliação, um atendimento simulado em cima daquilo. Né? Assim, um lugar que tem mais ou menos uns 10 metros de altura. Para quê? Para a gente se ambientar e, se eventualmente precisar fazer isso na vida real, você já fez algumas vezes no treinamento, fica mais fácil, você não é surpreendido por um medo ou alguma particularidade, né, em termos até de técnicos, né, como é que eu vou me ancorar, o que eu faço, eu estou amarrado ali, é um pouquinho diferente de uma rotina de pré-hospitalar normal. E aí eu tenho os primeiros socorros, que são, né, aquelas manobras que a gente faz sem ter um recurso específico de saúde, né, aquilo que qualquer um pode fazer, inclusive a gente, quando a gente não está de plantão, não está de serviço, a gente está passeando no shopping, no aeroporto, no navio, precisou, a gente vai lá, presta um primeiro atendimento até uma equipe de saúde específica, especializada chegar. Outra definição importante, a ambulância é um veículo destinado exclusivamente para o transporte de pessoas doentes. Então, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não vê, né? Aí até interior de São Paulo, do Brasil, até aqui na capital, a gente vê ambulâncias transportando outros tipos de pessoas, não foi feito para isso, tá? A ambulância, ela é, por definição, um carro que tem que levar uma pessoa doente. Existem tipos de ambulância, pela legislação nossa, vai de A até o F, tá? Transporte básico, resgate, é aquela que eu falei, que tem que ter um equipamento específico, transporte avançado, aeronave e embarcação. Existe ainda a viatura de intervenção rápida, que é um outro conceito bastante interessante, que vários lugares do mundo têm, alguns serviços aqui no Brasil também têm. Essas viaturas, elas normalmente são menores, né, tipo um SUV, um carro, uma minivan ou alguma coisa do tipo, não é uma van, né? A viatura de intervenção rápida, ela não transporta o paciente, ela transporta a equipe e os equipamentos, né? E aí ela chega, por ser um veículo menor, ela se movimenta com mais facilidade, né? E
consegue chegar mais rápido, mas não é essa a maior vantagem. Na verdade, a maior vantagem é eu ter uma disponibilidade da equipe de suporte avançado maior. Por quê? Porque muitas vezes acontece da triagem daquele atendimento não ser correta. Os erros de triagem acontecem com bastante frequência, tá? E são até esperados, né? Para vocês terem ideia, uma over-triage, que é o termo em inglês, é você triar para mais, né? Errar para mais, achar que uma pessoa está mais grave do que ela realmente está. Isso é bastante comum e é esperado até em torno de 50% dos casos, tá? Então, muitas vezes a gente chega num lugar para atender uma pessoa, a gente achava que ela iria estar grave e ela não está. A gente vai, faz uma avaliação, atende e a gente vê que não precisa a gente acompanhá-la até o hospital, porque ela está tranquila, ela não precisou de nenhuma medicação. Estou dando um exemplo, né? O que a gente faz? A gente vai colocar essa vítima numa viatura de suporte básico. Essa viatura de suporte básico vai levar até o hospital e a gente do suporte avançado já está, a partir daquele momento, disponível para um próximo atendimento. Então, eu tenho uma disponibilidade muito maior, né? Eu não preciso ir até o hospital, acompanhar essa vítima, que é uma vítima leve, que muitas vezes vai demorar para ser atendida. E, por outro lado, mesmo que eu transporte, eu vi que a paciente é grave, eu vou transportar junto. O que eu faço? Eu pego os equipamentos que estão nessa minha viatura de intervenção rápida, coloco na viatura de suporte básico, na van que transporta o paciente, transformo aquela viatura numa viatura de suporte avançado, acompanho o paciente até o hospital. Aí eu chego no hospital e o que acontece? A maca fica retida, porque está superlotado. Eu não consigo passar o paciente para a maca do PS. Vou ter que ficar lá esperando um tempão até liberar um espaço para mim. E aí, o que eu faço se eu tenho uma viatura de intervenção rápida? Eu vou, infelizmente, deixar a equipe de suporte básico lá, vou passar o caso para a equipe do pronto-socorro. Não vou ter ainda a maca da viatura de transporte liberada, porém, a minha viatura, que é a de intervenção rápida, já vai estar liberada. Então, eu consigo ter maior flexibilidade. Eu posso deixar a equipe de suporte básico aguardando para uma liberação de maca e eu já posso me disponibilizar para atender um outro chamado. Isso é muito importante para quando a gente tem um recurso bastante escasso, que é o suporte avançado de vida, que é o médico e o enfermeiro, né? E muitas vezes esse recurso ele é pouco para aquela cidade ou para aquela região, né? Isso é até aqui em São Paulo a gente tem menos suporte avançado do que a gente precisaria. E aqui uma tabelinha está meio poluída, tá? Mas é só para ilustrar. Para cada tipo de ambulância, a gente tem uma previsão de equipe, de composição de equipe, tá bom? Então, uma coisa interessante aí nessa composição de equipe é a parte da aeronave. Então, assim, por definição também, tá? Todas as aeronaves, quando eu faço aeromédico, as aeronaves são suporte avançado de vida. Então, precisa ter um médico e enfermeiro no aeromédico. Não dá para ter um aeromédico de suporte básico, por exemplo. Tá? A embarcação não. Tá? Existe principalmente no norte do Brasil, não sei se alguém aí é do norte, existem as ambulâncias, né, que são ambulâncias embarcações. Essas daí pode ter suporte básico e avançado. Mas as aeronaves especificamente são todas suporte avançado aqui pela nossa legislação. Vamos falar sobre como funciona a triagem e o acionamento. Espero que todo mundo saiba o telefone, né, que a gente usa para acionar o serviço de emergência, 192 e 193 aqui no Brasil, tá bom? Se tiver alguém de fora do Brasil e não souber, também dá certo, tá? Se a pessoa chegar e discar 911, se for um estadunidense que chegou aqui, e ele não sabe, ele disca 911, cai na nossa central. Se a pessoa é da Europa, por exemplo, na Europa tem vários países da comunidade europeia que o número é 112. A pessoa diz que é 112, também cai na nossa central. Tá? Então, isso é bem interessante, né, esse recurso. Isso aí é uma coisa relativamente recente, quando teve a Copa do Mundo e Olimpíadas, que eles mudaram isso daí. Tá? Em muitos lugares eu tenho uma central unificada, né, do bombeiro com o SAMU, e muitas vezes junto com a polícia e outros órgãos, até órgãos de trânsito, etc.
Aqui em São Paulo a gente não tem, tá? Mas tem várias cidades do Brasil que tem. O ideal é que seja uma central única para realmente não gerar duplicidade de acionamento, que aqui em São Paulo a gente vê com frequência, tá? A pessoa liga, normalmente quem está lá, né, tá precisando de ajuda ou está em um lugar que precise de ajuda, a pessoa está lá, eu quero, né, uma ajuda de ambulância para agora, eu vou ligar para o 92, para o 93, para o 90, para todo mundo, né? E aí muitas vezes acaba a gente indo atender junto com uma equipe do SAMU ou uma equipe do SAMU com o bombeiro. Isso é muito ruim porque, né, ocupa duas equipes desnecessariamente. Se eu tiver uma central única, isso tem menos chance de acontecer, né? Aí lá na central eu tenho o médico regulador, tenho outros profissionais, os despachadores, que são quem efetivamente vão acionar ali as equipes. Eu tenho os TARMs, que tem esse termo, né, de técnico auxiliar de regulação médica, são as pessoas que atendem o telefone. O que ele faz? Ele atende o telefone, vê qual é a queixa, faz uma triagem, pega dados, ele já tria os trotes, né, não repassa isso para frente. E aí passa para o médico regulador. O médico regulador vai falar com a pessoa, entender o que está acontecendo. Muitas vezes eu tenho algum auxílio de alguma ferramenta estruturada, tipo um software de triagem. Aí eu vou fazendo perguntas e conforme as minhas respostas vão abrindo outras perguntas, e aí no final eu chego a um nível de gravidade que está aquele paciente, qual é o suporte que eu vou precisar acionar. E o despachador é aquele cara que ele sabe onde está cada equipe, ele sabe onde é o atendimento e ele vai acionar, vai direcionar a equipe para aquele atendimento específico. Então, aqui um exemplo da central lá de operações daqui da Polícia e do Corpo de Bombeiros de São Paulo. É um lugar bem grande, parece lá aquelas centrais da NASA, né, que fica lá um monte de monitor, computador, tem a cidade inteira ali acontecendo na sua frente. E aí, como é que eu defino para onde vai o paciente? Isso é prerrogativa do médico também, tá? Regulação médica é um ato médico. Não pode ser delegado para outros profissionais, pela nossa legislação. Então, sou eu, médico regulador, que decido para onde que vai o paciente. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque muitas vezes você está lá na central e você não tem para onde mandar o paciente, porque todos os hospitais estão lotados, está tudo o caos, e aí você fica gerenciando o caos nesse plantão, que é uma coisa assim extremamente difícil e cansativa. Eu, quando estou de plantão na central, eu fico muito mais cansado do que quando eu estou de plantão na ambulância. A gente sai com a cabeça fumaçando, tá? Eu coloquei ele do lado direito, tem um cross, é um print da tela, tá? De um dia de verdade. O CROSS é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. É um jeito da gente saber o que tem de recurso em cada hospital aqui da nossa região. E para isso eu tenho as bandeirinhas, vocês estão vendo, bandeirinha vermelha, verde, amarela, e tem a placa de P ali. O P é quando não é para ter recurso nunca naquele lugar. O vermelho é quando é para ter, mas não tem. E o verde é quando tem. E o amarelo é quando tem, mas algum problema técnico impede o bom funcionamento. Por exemplo, eu tenho um neurocirurgião, mas não tenho uma tomografia funcionando. Tá? Eu tenho um ortopedista, mas não tenho raio-x, esse tipo de coisa. Essa ferramenta não é para ser utilizada para indicar superlotação. Tem esse detalhe. Por quê? Porque senão ia estar tudo vermelho todo dia. Né? Então, não é para ser usada para superlotação. Porém, muitos gestores utilizam essa ferramenta para colocar que o hospital está lotado. E aí a gente tem uma falsa impressão de que eu não tenho recurso. Na verdade, eu não tenho vaga para o paciente. Né? E isso é muito ruim, né? A gente colocar uma bandeira vermelha quando realmente não seria para colocar, porque acaba sobrecarregando aqueles honestos coitados que deixaram a bandeira verde. Vai todo mundo para o verde. Né? Por outro lado também, às vezes está tudo vermelho, de verdade. E aí eu tenho que mandar para o menos pior, vou distribuindo lá. E aí eu recebo uma ligação de um coordenador de uns PSX, xingando até a última geração, porque que eu levei o paciente para lá, sendo que ele está com a bandeira vermelha. Eu respondo para ele, olha, você infelizmente não tem ideia de como está toda a situação restante ali da nossa região.
Então, assim, eu tive que mandar o paciente para você, porque os outros hospitais também não têm condição, e eu já mandei para o hospital XYZ. Agora é a sua vez. Né? Então, isso a gente fica gerenciando esses conflitos o plantão inteiro. É muito desgastante mesmo. Vocês perceberam que a comunicação ela é muito importante e, para o APH especificamente, ela é um ponto nevrálgico, porque várias dessas etapas do nosso atendimento, elas são dependentes de comunicação entre pessoas, entre partes que não estão se vendo. Né? Então, a pessoa liga, começa pela ligação, né? Ela liga para a nossa central. Aí ela vai explicar uma coisa que o cara da central não está vendo. Aí a gente vai, na central, acionar alguma equipe. A equipe vai lá, atende. Às vezes a equipe precisa de um apoio, ela vai precisar também chamar um apoio via rádio ou telefone. A gente, às vezes, aí atende, passa a informação de volta para a central entender o que aquele paciente tem e definir para onde que ele vai. Aí depois eu volto com o destino do paciente para a equipe que está na rua. Aí a equipe que está na rua